Ok. Então, eu criei uma diferença de potencial, certo? Precisei criar uma diferença para que houvesse uma pressão, para que houvesse uma força que empurre, que mande os elétrons deste lado do meu condutor viajarem ao longo do condutor nesta direção. Eles vão para cá. Cargas negativas expulsam cargas negativas, cargas iguais se repelem, certo? E esta falta de elétrons aqui está atraindo os elétrons desta região do fio. Então, aqui está muito positivo, os elétrons estão viajando e vindo para cá. Então, está acontecendo no meu condutor uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica dirigida do terminal negativo para o terminal positivo. Nós vimos já que esta corrente é chamada de corrente eletrônica ou corrente real. A corrente que nós adotaremos na análise de circuitos, ela é uma corrente chamada de corrente convencional, ela é do mais para o menos, ela é invertida, que não afeta em nada o raciocínio, ok? Certo? Mas, do ponto de vista físico, de comportamento, do escoamento das cargas, elas saem do terminal com excesso de elétrons e vão para o terminal com falta de elétrons, certo? Do menos para o mais. Ok? Por que que elas vão? Se esta minha bateria, por exemplo, possui uma tensão, ela está lá com uma tensão de 12 volts, certo? Eu criei uma diferença de potencial de 12 volts. Então, eu tenho 0 volt, aqui no terminal positivo e tenho 12 volt aqui no terminal negativo. De novo, sentido eletrônico, falando de sentido eletrônico, certo? Se você abrir a literatura vai dizer para você que você tem 12 volts aqui no positivo e 0 no negativo. Não muda nada o raciocínio. Você tem que ter 12 em um polo e 0 no outro. A pressão está sendo criada neste polo aqui. É este polo que está pressionando o fio e empurrando os elétrons átomo após átomo até chegar no outro terminal. Certo? Ok. Então, esta diferença de potencial é a pressão que eu preciso. Vamos lá para a nossa outra tela. Vamos habilitar a mesa, o PowerPoint, então. Então, eu preciso, para criar essa diferença de potencial, essa pressão que foi criada em uma extremidade do condutor, que vai empurrando essas cargas livres, esses elétrons livres, na direção do terminal oposto, certo? Eu precisei gastar energia para isso. Quem forneceu essa energia? A energia química, através das reações químicas que ocorrem no interior da bateria, no interior do eletrólito. Falando de uma bateria, certo? Então, eu precisei realizar trabalho, realizar deslocamento, eu desloquei essas cargas, certo? Se o elétron possui massa, e nós vimos que ele possui massa, e eu estou deslocando essa massa, notem, se você tem um peso, uma massa de 1 kg, e você aplica uma força nessa massa, uma força F qualquer, dirigida neste sentido, e esta massa está sobre uma superfície. Eu estou ignorando agora aqui o atrito desta massa, deste corpo com essa superfície, certo? Eu estou aplicando uma força para fazer deslocar esse corpo. Então, eu preciso empregar uma força e estou gastando energia para isso. Se eu desloquei esse corpo, se esse corpo saiu da posição A e viajou para uma posição B, certo? Houve um deslocamento.
Então eu estou dizendo que eu transferi energia para o corpo, eu realizei trabalho em cima desse corpo, certo? Houve um deslocamento. Por quê? Porque lá da física você vai lembrar que trabalho é força vezes deslocamento. Vezes deslocamento. Se eu tinha um elétron e desloquei esse elétron de um lado ao outro do condutor, eu realizei trabalho sobre o elétron. Eu gastei energia. Eu converti a energia química da minha bateria em energia elétrica, deslocamento de cargas. Houve energia aplicada em cima do elétron, então houve gasto de energia. Este gasto de energia, esta energia que foi empregada para deslocar, eu chamo de Joule, certo? Eu chamo de Joule, ok? Avançamos. Imagina, no caso, nós podemos fazer, por exemplo, uma analogia, né? Se eu tenho um corpo de massa M, certo? Não importa agora o tamanho dessa massa. Pode ser 1 kg, 10 kg, 20 kg, não importa, certo? Mas é uma massa. Se eu elevar esse corpo a uma altura, certo? Ele acumula energia na forma de energia potencial. Quando eu largo esse corpo, quando eu abandono esse corpo em queda livre até o solo, a uma altura h, certo? Esse corpo ele vai gastando energia potencial que ele armazenou e convertendo em energia cinética. E essa energia cinética, ela é maior na medida em que essa altura aumenta e a velocidade vai aumentando. Quando ele toca o solo, ela pode ser convertida em outras formas de energia. Por exemplo, no caso da água, quando a água desce por um escoamento através de um conduto e bate nas turbinas em uma usina hidrelétrica, por exemplo, que é o que nós temos, essa energia potencial da água que está armazenada na altura do reservatório, quanto mais alto, quanto maior é o nível do reservatório, mais energia potencial eu armazenei, eu faço essa água descer escoando e ela vai aumentando a energia cinética. Quando ela bate nas pás da turbina, ela faz girar a turbina, ela entregou energia para a turbina. O raciocínio aqui é o mesmo. Quanto maior a diferença de potencial que eu tenho entre os polos da minha bateria, certo? Uma bateria de 12 volts, ou uma bateria de 24 volts, ou uma bateria de 48 volts, certo? Maior é a pressão que eu estou aplicando no condutor. Então, mais cargas eu consigo escoar. Esse é o conceito, certo? Certo? Então, nesta aceleração, eu consigo realizar, esse corpo tem um potencial para realizar trabalho, certo? Por exemplo, eu posso quebrar, eu posso esmagar um objeto colocado sobre a superfície da Terra, certo? Eu estou usando essa energia. Se a altura do corpo aumentar, se a pressão aumentar, a sua energia potencial também aumenta. Eu aumentei a pressão, aumentei a capacidade de realizar trabalho, eu aumentei a possibilidade que eu tenho de fazer esses elétrons se deslocar. Eu estou fazendo uma analogia lá com a água, lá com a mecânica, que do ponto de vista físico eles não têm nada a ver, mas é para ilustrar o raciocínio, entendeu? Muitos autores usam esse raciocínio, certo? Ok. Aqui tem mais um exemplo. Por exemplo, se a uma altura de... Aqui eu usei umas unidades, tá? Um atm, uma unidade de pressão atmosférica é aproximadamente igual, não é bem igual, a 1 bar, que é aproximadamente igual a 10 MCA. Esse MCA aqui é muito legal de estudar isso aqui, ó, porque MCA quer dizer metros de coluna de água. Metros de coluna de água. Então imagine que você tem uma mangueira, né? Um reservatório. Esse reservatório cheio de água. Estou adotando aqui a água como um fluido, né? Mas pode ser qualquer fluido. Eu vou adotar água porque é mais adequado. Esta mangueira eu conecto ao meu reservatório, ao reservatório, e eu faço escoar
até chegar aqui uma torneira. Quanto maior for a altura, maior vai ser a pressão aqui na torneira. Então, por exemplo, se eu tenho 10 metros de coluna de água, eu terei aproximadamente 1 kg força por centímetro quadrado. É interessante essa análise, porque imagine 1 kg força por centímetro quadrado, parece pouca pressão, né? Parece pouca pressão. Então imagine 1 centímetro quadrado. Imagine que você tem uma placa de 10 centímetros. 10 por 10, certo? Essa placa aqui tem 10 centímetros. E aqui tem 10 centímetros. Então aqui eu tenho olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 centímetros quadrados, 10 por 10. É isso que eu estou tentando representar aqui. Certo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai dar. Desenhar nesta mesa aqui é um desafio. Mas nós vamos conseguir. Certo, pessoal? Então, olha só. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que eu peguei uma placa. Eu peguei uma placa com 10 centímetros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ela tem 10 centímetros. E aqui ela também tem 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 por 10. E eu estou dizendo que eu peguei uma mangueira, um reservatório, enchi de água, conectei um tubo, uma tubulação. Esta tubulação está a uma altura de 10 metros. 10 metros. Então eu tenho uma pressão armazenada neste sistema aqui, reservatório, tubulação, torneira, de 10 metros de coluna de água que eu verifico aqui na torneira. Então aqui na torneira eu tenho 10 MCA. 10 MCA. 10 MCA equivale a 1 kg força para cada centímetro quadrado. Então, se aqui eu tenho 1 centímetro por 1, 1 por 1, eu tenho 100 centímetros quadrados aqui, certo? 10 vezes 10 é 100. Então aqui eu tenho um total de 100 centímetros quadrados. Se eu tenho 100 centímetros quadrados, tá? Quer dizer que em cada quadrinho desse aqui, eu tenho 1 kg. Então eu tenho aqui, ó, pessoal, 100 kg. Eu tenho uma massa de 100 kg em cada quadrinho de 10 centímetros por 10 centímetros. É muito peso. A força-peso é muito grande, entendeu? Então, imagine se essa... Eu estou falando em 10 metros. Agora, se eu falar aqui, ó, em 400 metros, em 1000 metros, certo? Então eu tenho uma energia potencial armazenada muito grande, correto? Isso para 10 centímetros quadrados. Se eu aumentar essa área, qual é o tamanho da força-peso que vai estar agindo sobre essa área? É muito maior, correto? Então este é o conceito. Quanto maior a energia potencial, maior a capacidade dela realizar trabalho, maior pressão, maior força eu estou fazendo em cima do sistema. 12 volts empurra uma quantidade de elétrons ao longo do condutor.
48 volts, muito mais. Imagine 220 volts, que é o que você tem na sua tomada. Deu para entender? Esse é o conceito, certo? Vamos adiante. Então aqui eu falo da bateria, né? Esse posicionamento das cargas, essa diferença de potencial entre os terminais quando eu conecto, né? Vamos voltar lá. Ó, quando eu conecto um terminal, o terminal negativo empurra, por quê? Porque menos com menos se repele e mais com menos se atrai. E aqui no terminal positivo, eu tenho esse escoamento. De novo, esta é a corrente eletrônica, certo? É aí eletrônica. Lá na frente nós vamos mudar ela de sentido, nós vamos chamar ela de nós vamos adotar o sentido dela como sendo do positivo para o negativo, que é a corrente convencional. Corrente convencional. Ó. Vamos voltar nesse desenho aqui. Ó. A corrente eletrônica sai do menos, ó, E, sai do menos e vai para o mais. E a convencional, aqui está ela, I convencional, é do mais para o menos. É só uma convenção, tá? Não vai mudar em nada o raciocínio, certo? A forma de resolver é que muda. Tá? Mas o fenômeno físico, do ponto de vista de resolução, de matemática, é igual, é idêntico. Tá? Olha só. De novo, esta corrente elétrica nós chamamos de ampere, que é o que nós já vimos, né? As cargas, esses elétrons livres, eles vão sendo levados de um nível, de um potencial mais alto, desde que uma fonte externa de energia realize trabalho sobre eles. A bateria realiza trabalho em cima do condutor, em cima da lâmpada, em cima do motor, certo? Ela entrega energia química e converte em energia elétrica quando há movimentação de elétrons ao longo do condutor. Esses elétrons, ao passar por um resistor, por exemplo, certo? Esses elétrons, no atrito com o resistor, aquecem as paredes do resistor e essa energia elétrica agora é convertida na forma de calor, na forma de energia térmica. Então você vai convertendo energia de uma forma em outra. Tá? De novo, eu preciso de 1 volt, certo? Para que eu possa movimentar uma carga de 1 coulomb. 1 coulomb tem uma quantidade de elétrons muito grande. Deslocando esses elétrons de um ponto A para um ponto B. Então, volt é joule sobre coulomb. É quanto de energia eu entrego para cada grupo de elétrons, para cada elétron dentro do meu sistema, dentro do meu condutor. Então, é volt. Ó, eu tenho 1 coulomb, né? 1 coulomb. Quantos elétrons estão contidos em 1 coulomb? 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Certo? Vamos conferir. Vamos lá atrás, você já tem isso aqui, ó. 6,25 vezes 10 na 18, ó. 1 coulomb. 1 coulomb, a carga associada, arredondando 6,25 vezes 10 aqui é elevado a 18. Depois tem que arrumar isso aqui, tá? Então, eu preciso, toda vez que eu deslocar 1 coulomb, todos esses elétrons aqui, toda vez que eu deslocar 1 coulomb de um ponto para o outro, de um ponto X para um ponto Y,
Se houve um deslocamento de 1 coulomb, quer dizer que eu apliquei 1 joule de energia. Se eu apliquei 1 joule para deslocar 1 coulomb, então eu tive que aplicar uma diferença de potencial de 1 volt. 1 volt. Tá? Então, lá na minha bateria de 12 volts, certo? Minha bateria de 12 volts, eu vou lá e ligo ela a um resistor e verifico que está escoando lá uma corrente I de 2 amperes. 2 amperes. Vocês viram lá nas últimas aulas que ampere é coulomb por segundo, certo? Ampere é coulomb por segundo, por tempo. Então, eu apliquei 12 volts, fiz deslocar 2 amperes, isso vai me dar uma quantidade de elétrons que viajaram ao longo desse fio no tempo de 1 segundo. Esse é o fundamento. Nós vamos fazer uns exercícios depois sobre isso, tá? Ok. Uma forma de expressar isso que não é mais usada na literatura mais atual, mas ainda aparece em alguns livros, certo? É força eletromotriz, que nós vamos ver isso mais adiante lá quando a gente vê no eletromagnetismo, tá? Que também pode ser entendido como a capacidade de deslocar esses elétrons. É a nossa DDP. Força eletromotriz, do ponto de vista físico, é o mesmo que diferença de potencial. Tá? Voltando lá para a analogia mecânica da água, né? Isso está na apostila, certo? Você tem um reservatório A conectado por uma tubulação a um reservatório B. E aqui você tem uma válvula, um registro. O que acontece? Esse reservatório está cheio até esse nível aqui. Esse reservatório está vazio. Tem água só até aqui, certo? O que acontece no momento que você abre essa válvula aqui? Toda essa água aqui vai escoar para cá até que eles se equilibrem, se igualem, que esse nível fique parecido aqui. Então você vai ter algo mais ou menos assim, certo? Essa massa de água aqui, ó, essa massa de água aqui vai ser deslocada para cá e vai repor aqui, ó, até completar esse nível aqui. E eles vão se equilibrar. Eles vão se equilibrar. No momento em que eles se equilibrarem, ou seja, não há mais pressão, não há mais nenhuma massa de água querendo descer aqui, ó, eles vão se equilibrar, as pressões vão se igualar e os níveis vão ficar iguais, certo? Essa é uma propriedade da água. Não há mais pressão, não há mais diferença de potencial, eu não tenho mais potencial neste ponto do que este. Agora eu tenho mais. Quando esse nível se igualar, o potencial neste lado aqui A vai ser igual ao potencial neste lado B. Não haverá mais fluxo de água, correto? No nosso condutor elétrico, no nosso fio condutor, o raciocínio é o mesmo. Enquanto eu tiver elétrons acumulados em um lado do fio e falta de elétrons no outro lado do fio, ó, polo negativo da bateria, polo positivo da bateria. Aqui eu tenho uma DDP de 12 volts, certo? DDP. Porque aqui tem e aqui não tem. Então aqui tem 12 e aqui tem 0, certo? Quando eu vou lá e abro a válvula, o que é abrir a válvula num condutor? É fazer a conexão elétrica. Vou lá e faço a conexão, encosto um condutor elétrico em um polo e no outro polo. Esses elétrons aqui vão deslocar para cá, até que se equilibre. Quando equilibra, aí o que aconteceu com a bateria? Perdeu toda a carga. Aí a tua bateria está zerada, ela não tem mais carga, ok? Você vai lá com o voltímetro depois e você vai medir a tensão, vai estar zero a tensão, certo? Ó, equilibrou. Antes você não tinha essa conexão, aí eu vou lá e faço a conexão,
Ó, fiz a conexão, os elétrons que estavam aqui escoam, porque aqui havia uma pressão empurrando esses elétrons para cá, certo? A gente usa o fenômeno da gravidade para explicar aqui. Lá no condutor não tem nada a ver com gravidade, né? Não estou falando de forças de atração e repulsão. Os elétrons, como são iguais, eles vão se repelindo. Então, esse polo estava muito negativo. Todos eles iam repelindo os elétrons para o outro polo e aqui estava muito positivo, falta de elétrons. Esse polo ia atraindo os elétrons, mais com menos atração, menos com menos repulsão, até que se equilibrou. Então aqui se igualou as cargas. Certo? Então eu realizei trabalho, né? Trabalho, essa letrinha grega aqui, tal, né? Volt é trabalho sobre Coulomb, trabalho é volt vezes Coulomb. Coulomb é trabalho sobre volt. Volt é Joule, que é trabalho, né? Que é trabalho sobre Coulomb. Tá? Ok, pessoal? Vou encerrar aqui esse conteúdo de diferença de potencial ou tensão, tá bom? Ou potencial, ok? Eu acho que ficou claro, eu acho que vocês se entenderam. Vamos avançar então para a resistência elétrica, certo?